Eu tenho muito paciente na clínica que me traz o cenário de que fez uma refeição e se sente culpado depois. E aí eu ensino eles a levar em consideração o contexto pelo qual a refeição existe, que é um dos melhores manejos para alívio dessa culpa. Então, por exemplo, a pessoa ela se sente culpada depois da refeição que ela fez, uma saída com os amigos, toma umas cervejas a mais. E aí ela pensa assim, não, amanhã eu vou acordar cedo, eu vou fazer um exercício em jejum, ou a partir de segunda-feira eu vou começar a ir na academia certinho, 5 vezes por semana. E esse comportamento, resposta que eu tinha comentado, ele é gerado por essa culpa. Só que um manejo muito interessante na nutrição comportamental, que é uma ferramenta que a gente usa bastante, vamos aprender a avaliar o contexto, entender o contexto pelo qual a refeição que você se sentiu culpado existiu, para daí a gente ter a consciência se essa culpa ela tá vindo por algum motivo interno, psicológico, ou se realmente vale a pena ter essa culpa. Então vamos citar um exemplo de é um aniversário de 80 anos da sua avó. Então você vai num domingo, vai ver primos, tios, tias, vai a sua mãe, vai o seu pai, vai a família inteira. E nessa refeição vai ter bolo, vai ter salgadinho, vai ter refrigerante, bolinha de queijo, coxinha. Todas as comidas que você não tem o costume de comer, elas são hipercalóricas que podem gerar um certo pensamento de culpa. Mas aí eu vou olhar junto com o paciente e vou falar assim: entenda o contexto pelo qual essa coxinha existiu. Entenda o contexto pelo qual essa bolinha de queijo existiu. Entenda que essa comida, ela tá ali para celebrar um aniversário da sua avó. E ela existe ali só como se fosse um contexto de encontro. Então, esse cenário, a gente tem que aprender a avaliar ele e avaliar ele com carinho, com calma, para você levar em consideração que podia ser pizza, podia ser bolo, podia ser arroz, feijão, não importa a comida que estava ali. O contexto era aniversário de 80 anos da sua avó. Então, a gente leva isso em consideração para a gente colocar na nossa cabeça que não é para ter tanto peso na consciência perante a uma refeição que está ali num contexto maior, que é o aniversário da sua avó. Então, por que que a gente vai ter tanto peso de ter comido bolinha de queijo e bolo no aniversário de 80 anos da sua avó? Eu tento sempre ensinar isso para meus pacientes, para eles avaliarem o contexto pelo qual eles se sentiram culpados. Então, outros contextos, por exemplo, um amigo de longa data que você não vê, você combinou um café com ele. Vamos tomar uma cerveja num sábado à noite e não é com tanta frequência que você toma cerveja. E para que a gente tem que existir tanta culpa perante a um cenário que você não faz com frequência? O contexto, ele não acontece com tanta frequência. E o manejo, o próximo manejo que eu também ensino é você no dia seguinte levar em consideração o contexto e pensar, bom, esse contexto já acabou o aniversário da minha avó e eu vou voltar a viver minha vida normal, seguir o meu planejamento alimentar normal, fazer meu exercício normal e a vida continua. Esse contexto pelo qual acontece a refeição, ele é muito importante para ser avaliado, porque quanto mais a gente começa a ter essa percepção do contexto, aprender a avaliar, mais leve a gente fica com nós mesmos, a gente evita muito peso na consciência e possíveis frustrações de furos na dieta. Ah, já que essa refeição, já que aconteceu isso, não tô nem aí, vou chutar tudo pro ar, vou chutar o balde. Não, pera aí, as coisas não funcionam assim. A nutrição comportamental, ela é um estudo da nutrição, uma área da nutrição muito nova. Então, a gente tem que aprender também a aceitar essa nova área como um estudo um pouco mais abrangente da nutrição. Não só dieta, treino, não errar, não ter refeição livre. Entenda os contextos pelo qual acontecem algumas coisas. Para mim, a minha função como nutricionista, principalmente comportamental, além da nutrição do esporte, eu quero ensinar meus pacientes a eles saberem comer uma pizza, eles saberem sair da dieta e saber voltar. É assim que a gente consegue manter a longo prazo uma adesão boa da dieta, um manejo da dieta por mais tempo. Porque
fazer dieta por um mês, parar, daqui 3, 4 meses fazer de novo, não trazem resultados tão significativos quanto a gente fazer num contexto maior de um ano. Mas para a gente manter uma dieta por um ano, a gente precisa desses manejos para conseguir ter mais adesão na dieta, saber manter a dieta. Porque essas coisas acontecem no dia a dia, não tem como a gente evitar. Acontece o aniversário da sua avó. E a gente não deve se sentir mal pelo aniversário da sua avó. Ah, eu vou, mas não vou comer. Por quê? É aniversário da sua avó. A felicidade dela é estar com a família, estar com todo mundo ali. Para vocês entenderem o quanto o contexto ele tem um peso sobre a relação. Deixa o contexto acontecer, deixa a situação acontecer. Aconteceu, no dia seguinte você vai voltar à dieta e tá tudo certo.